Chegando final do ano, né, irmãos? Então nós vamos... Alguns já não fazem mais isso, né? Eu já não faço mais, porque nunca consigo cumprir, então... Faz um monte de plano e de projeto, eu vou emagrecer, eu vou engordar, eu vou fazer academia, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia. E cria toda aquela expectativa e depois, vai janeiro, fevereiro, março, a coisa começa a esfriar, né? E a gente não consegue concluir aqueles projetos, né? E hoje nós vamos falar, irmãos, não sobre projetos especificamente, mas sobre expectativa. Nós vamos trabalhar hoje sobre esse tema, né? Expectativa. E nós vamos estar lendo 2 textos, tá? Desculpa, pastor, eu falei aquele texto, eu estava pensando no texto da mensagem, né? Era o texto do louvor, né? O texto da mensagem é Lucas, capítulo 5, de 4 a 11. E depois nós vamos lá para João, é um texto mais longo, capítulo 21, do versículo 1 até o 14. Primeiro vamos ler Lucas, capítulo 5, de 4 a 11, para que nós possamos desenvolver o nosso tema, que é corrigindo nossas expectativas. Leamos então, Lucas 5, de 4 a 11. Assim que acabou de ministrar para as pessoas que estavam ali na praia, né, só para os irmãos contextualizarem-se, né? Assim que Jesus, no caso, acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Muito baseado naquilo que ele tinha ouvido Jesus falar. Falou: esse homem não fala igual aos outros, né? Ele tem uma palavra diferente. Então, quando Jesus fez esse pedido absurdo, pescar de manhã, que o horário era à noite, ele falou: pelo que o senhor ouvi até agora do senhor, acho que vale a pena a gente arriscar. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco para que viessem ajudá-los. Aí Pedro chamou os seus amigos, sócios, para que viessem ajudar, porque era muito peixe. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Portanto, ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que haviam realizado. Assim como Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento, tu serás um pescador de vidas humanas. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Nós vamos ler um outro texto, que é praticamente uma história semelhante, com muitas coisas em comum, só que esse texto aconteceu 3 anos depois desse que nós acabamos de ler, aproximadamente 3 anos depois. Esse texto que nós lemos foi praticamente no início do ministério do Senhor, quando ele escolheu os seus 12 e os seus 12 apóstolos, e depois, e agora em João, ele é um texto semelhante, mas que aconteceu 3 anos depois. Então vamos lá. É João, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 14. Algum tempo depois, isso no caso, após a ressurreição de Jesus, Jesus já estava ressurreto aqui nessa passagem. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. O mar de Tiberíades é a mesma coisa de mar da Galileia, a mesma coisa de lago de Genezaré, é o mesmo local, tá? Às vezes aparece um nome, às vezes aparece mar, mas na verdade não é um mar, né? O mar da Galileia, na verdade, é um lago, né?
no mar de Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam juntos. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Entretanto, ao clarear da manhã, de manhã, Jesus na praia, mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhes perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles responderam: não pescaram nada. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco e encontrareis. Assim eles fizeram, nem retrucou. Aqui Pedro nem falou: não, mestre, nós pescamos. Não, nem falou nada, ele já está desconfiado de alguma coisa já. Assim eles fizeram, e logo não conseguiram recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava, que era João no caso, disse a Pedro: é o Senhor. É o Senhor, não pode ser outro, é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu sua túnica, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no pequeno barco, arrastando a rede com os peixes, pois não estavam longe da praia, senão uns 200 côvados, que dá mais ou menos uns 100 metros da praia. Eles estavam distantes 100 metros da praia. Então, assim que saltaram em terra, viram ali uma fogueira, peixe, sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus já tinha preparado o cafezinho da manhã deles. Sabia que eles não tinham comido nada. E Jesus lhes pediu: trazei-me algum dos peixes que acabastes de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 grandes peixes. E o mesmo tanto de peixes, a rede não se rompeu. E mesmo com tantos peixes, a rede não se rompeu. Então Jesus os convidou: vinde, tomai o vosso de jejum. E nenhum dos discípulos tinha coragem de indagar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. Vendo o coração de Jesus? Primeiro ele serve as pessoas. Jesus nunca se serve primeiro. É um detalhe, né? Sempre serve as pessoas primeiro. E ele é o rei, né? Ele é o Senhor, né? Deveria ser servido, mas ele falou: mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É uma liçãozinha que a gente tem que aprender, né? Às vezes a gente é muito pouca farinha, o pirão, como é que fala? Quando a farinha é pouca, o primeiro pirão é meu, né? Mas esse não é um ensino bíblico, não. Quando tem pouca farinha, eu vou ver quem está com mais fome e vou servir primeiro quem está mais necessitado. Jesus aproximou-se, pegou o pão e o deu a eles. Tomou um peixe e fez o mesmo. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de haver ressuscitado dos mortos. Bom, irmãos, como nós já falamos inicialmente, o tema da nossa mensagem é corrigindo nossas expectativas. E nós, no decorrer da exposição da palavra, vamos entender o que esses dois textos semelhantes têm a ver com expectativas. O que estava no coração dos apóstolos, o que não estava, o que mudou. Mas, na verdade, o que significa expectativa? Qual o significado dessa palavra? Expectativa é uma espera que nós criamos, ou uma expectativa, é uma espera que nós criamos no nosso coração de algum fato que possa acontecer ou mesmo tenha a probabilidade de acontecer. Então, é alguma coisa que você espera que aconteça ou que tenha uma grande probabilidade de acontecer em um determinado momento, em um determinado tempo. E essa espera que nasce no nosso coração, ou essa expectativa que nasce no nosso coração, muitas vezes é o que nos move. Muitas vezes nós somos movidos pela nossa expectativa. Nós fazemos coisas por causa de uma expectativa que nós temos. E quando aquela expectativa muda ou se frustra, nós muitas vezes mudamos, às vezes, a nossa maneira
de agir. Lá no primeiro texto, Jesus fez aquele milagre maravilhoso e tal, e depois do milagre deles terem pescado aquela quantidade enorme de peixes, apesar de não ser um horário para pesca, porque era de dia, mas o Senhor permitiu que eles fizessem aquela pesca e realizou esse milagre. No final, Jesus falou: olha, agora eu não quero que vocês pesquem mais. Agora eu quero que vocês pesquem mais peixes. Eu quero que vocês deixem essa profissão. Eu quero que a partir de agora vocês pesquem homens. E diante daquele milagre, diante daquilo que Jesus falou, que os discípulos ouviram e viram, eles falam: não, é para agora. Largaram tudo, vamos embora. E aquilo criou uma expectativa no coração deles. Não, o que esse homem pediu, eu vou fazer. Mas com o caminhar, com o decorrer dos fatos, dos acontecimentos, ao longo daqueles 3 anos, muitas das expectativas que estavam na cabeça dos discípulos começaram a mudar. Eles começaram a se frustrar com algumas expectativas que eles tinham, porque, na verdade, eles não estavam entendendo o verdadeiro propósito de Deus. Então, essas duas passagens vão nos ajudar a entender essa questão da importância de uma expectativa correta. Bom, nós vemos 2 textos similares, mas que aconteceram em períodos diferentes e com espaço de tempo de aproximadamente 3 anos entre o primeiro texto de Lucas para o segundo texto de João. Mas o que é que tem de comum ou de novo nesses 2 textos? Se os irmãos prestaram atenção na leitura, uma coisa que tem em comum nos 2 textos: o grupo era o mesmo, mais ou menos o mesmo. No primeiro texto de Lucas eram os discípulos que estavam ali pescando, os que se tornaram depois discípulos e apóstolos que estavam pescando, ali no texto de Lucas. E no segundo texto de João também, Jesus apareceu praticamente para os mesmos discípulos. Isso é comum. O local era o mesmo. O Lago de Genezaré, ou Mar de Tiberíades, ou Mar da Galileia, que é a mesma coisa, como nós falamos. O episódio aconteceu no mesmo local geográfico. Então o local era o mesmo. Os discípulos estavam fazendo a mesma coisa. No primeiro episódio, em Lucas, eles estavam pescando, que era a profissão deles, né? E no segundo episódio, eles voltaram a pescar. Uma coisa que eles retornaram a pescar. Por que eles retornaram, né? Então, eles estavam fazendo praticamente a mesma coisa. O milagre foi praticamente o mesmo nos 2 episódios. Eles não conseguiram pescar de noite, ficaram a noite toda batalhando, não conseguiram nada. Na primeira passagem e na segunda passagem a mesma coisa, e Jesus foi lá e fez o mesmo milagre. Então, são fatos comuns entre esses 2 textos. Então, o que mudou do texto de Lucas para o texto de João? Qual foi a mudança? Praticamente, olhando assim, parece que está tudo igual, né? Mas uma coisa essencial, vital, mudou. A expectativa dos discípulos no texto de Lucas já não era a mesma do texto de João. No primeiro texto, eles estavam, quando viram Jesus fazendo tudo aquilo, estavam cantando o pneu. Agora a gente vai ficar com esse homem, nós vamos tomar o poder da mão dos romanos, nós vamos ter um rei, acho que esse é o Messias. Então eles se encheram de expectativas, algumas corretas, outras nem tanto, e nós vamos ver no decorrer da mensagem. Mas já no segundo texto de João, essa expectativa que eles tinham lá em Lucas já não tinha mais. Até porque quando Pedro fala assim: eu vou pescar, aqui no 3, aqui não era, eu estou muito estressado, sabe, tá estressado, vai pescar, né? Não era isso. Não, vou relaxar um pouquinho. A questão de Pedro não era, nem dos discípulos, dos apóstolos e discípulos, não era relaxar. Não, a gente passou por um período muito difícil, o Senhor morreu, ressuscitou sim, mas agora o que a gente vai fazer? Então vamos pescar um pouquinho para a gente espairece as nossas ideias. Não. A volta de Pedro para a pescaria e dos demais é porque a expectativa deles havia morrido no coração deles. Porque eles acharam tudo aquilo que nós pensamos a respeito daquele que nós seguimos durante esses 3 anos, tudo que a gente ouviu dele,
caiu por terra. Acho que nada daquilo se cumpriu. Ele era um bom homem, realmente, nós o amávamos de coração, mas acho que os planos foram frustrados. Acho que as coisas não aconteceram do jeito que tinha sido combinado ou idealizado por Deus. Eu acho que o nosso Jesus, com todo respeito, estou logicamente parafraseando, pensando como se eu fosse um dos discípulos ali, acho que houve alguma falha no plano de Jesus e acho que caiu tudo por terra. Não quer saber de uma coisa? Vamos voltar a pescar. Não vai dar nada. Foi embora, fez muitos milagres. Nós vamos ter muita história para contar para os nossos netos, para os nossos filhos e tal. Podemos até escrever um livro a respeito dos milagres, porque tudo foi real, foi verdadeiro, mas acabou. Então essa é a grande diferença do primeiro texto do segundo. No primeiro eles estavam cheios de expectativas para seguir a Jesus. E já no segundo eles já estavam cheios de expectativa para voltar à vidinha que eles tinham antes de pescadores. E abandonar o propósito de Deus, porque na mente deles, agora tudo acabou. Agora, por que, irmãos, que a expectativa mesmo dos discípulos, aqueles que andavam com Jesus ali na intimidade, os apóstolos, aqueles que estavam perto, ouvindo Jesus de perto, por que mesmo a expectativa deles estava incorreta? Por que eles não entenderam na plenitude, até esse momento de João 21, o pleno propósito de Deus para a vida deles? Aí é que entra um grande problema nosso. Irmãos, eles tinham uma tradição muito forte. O judeu tinha uma tradição muito forte. As páginas do Velho Testamento, irmãos, sempre falou de um Messias, sempre falou de um libertador. E além de falar que haveria de vir um libertador eterno, que sairia do trono de Davi, um descendente direto de Davi, eles tinham histórias e mais histórias de libertação. Caso de Moisés, no livro de Juízes nós podemos falar de Eudes, de Gideão, de Sansão, de Jefté e tantas libertações que o povo de Israel teve, principalmente ali no período dos Juízes, depois libertação com Samuel, libertação com o próprio Davi, com o próprio Salomão, nos reinos. Então eles estavam muito acostumados, habituados que Deus vinha e num determinado momento ia libertar o seu povo. Então, quando os discípulos, principalmente, viram a Jesus, eles falaram, é ele. Ele é o cara que vai libertar todo mundo. Ele é que vai chegar agora e vai arrebentar com o Império Romano. Porque, naquele tempo, eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano. O povo judeu, eles eram escravos do Império Romano. Então, tinham que pagar tributo, tinham que pagar impostos para aquele povo, e eles achavam isso um absurdo. Então eles falaram, não, nós queremos libertação. Nós não queremos viver debaixo desse jugo. Nós precisamos de uma pessoa, de um líder, que resolva esse problema para nós. E além das histórias que eles já tinham do Velho Testamento, que não eram poucas, de grandes libertações, eles tinham uma história muito recente assim, em relação à libertação do Egito, de Moisés e tudo mais, de um homem chamado Judas Macabeus. Judas Macabeus, ele viveu praticamente ali do tempo de Jesus, uns 200 anos antes. E o povo de Israel estava sendo oprimido pelo império, na época, o Império Grego. Então o Império Grego estava oprimindo aquele povo. E só que além da opressão de impostos, aquela coisa toda, eles estavam querendo mudar também as tradições do povo de Israel. Então obrigavam eles, por exemplo, você sabe que o porco para um judeu é o animal mais imundo, né? E lá no altar, por exemplo, no altar de sacrifícios, né, que tinha lá no Velho Testamento, eles só podiam sacrificar um animal limpo, cordeirinho, de 1 ano, sem defeito, sem mácula. Então, os gregos, né, principalmente na pessoa de Antíoco Epifanes IV, né, que era um dos reis que dominavam naquela época, quando o Império Grego se dividiu, não vamos entrar muito nesses detalhes, senão a gente vai se perder aqui. Então, um desses imperadores, ele, para afrontar os judeus, porque os judeus, naquela época lá do Judas Macabeus, que nós estamos falando, eles não estavam se dobrando, ele falou, então, que é o seguinte, qual que é o animal mais impuro aí para um judeu? É o porco. Então tá bom, vamos pegar uma porca e vamos sacrificar no altar deles e vamos banhar de sangue tudo lá, vamos profanar
o altar deles e toda a religião deles. E foi lá, mandou matar um porco e mandou sacrificar, e aquilo foi um absurdo. Então aquilo criou uma revolta. Que eles falaram, não, nós não podemos nos submeter a isso. Então nós precisamos de uma libertação. Nós precisamos sair debaixo desse jugo. Que é onde aparece na história, dessa história dos Macabeus lá, um homem chamado Matatias, né, que significa amigo de Deus, que era o pai de Judas Macabeu. Então o que aconteceu com esse Matatias? Ele fugiu para Modim, que era uma cidade ali próxima de Jerusalém, porque não dava para viver em Jerusalém mais, estava tudo profanado. Aí eles começaram a tentar restabelecer o culto ali na cidade de Modim. Só que começaram a se reunir as pessoas ali, eles tentando fazer um culto ali à sua maneira, não tinha templo, não tinha altar, mas pelo menos guardar o que dava para guardar. E o que acontece? Vem uma delegação mandada por esse Antíoco Epifanes, chega em Modim, olhar o altar lá e falar, olha, nós queremos que vocês sacrifiquem para os deuses do rei, para deuses pagãos. Nós queremos que vocês sacrifiquem. Nós queremos que vocês sacrifiquem. Aí, esse sacerdote, Matatias, eles pediram para ele, porque ele era o sacerdote principal. Ele falou, não vou sacrificar a outro Deus que não seja o Senhor. Tá, essas histórias estão nos livros apócrifos, tá, irmão, de Judas Macabeus. Mas é só para a gente entender por que a expectativa dos apóstolos precisava ser corrigida. Então falou assim para o sacerdote, Matatias, quero que você é o principal, quero que você sacrifique. Ele falou, não vou sacrificar, então nós vamos matar todos vocês. Aí nisso, um dos sacerdotes falou, não, eu me proponho a sacrificar. Eu vou sacrificar. Aí foi sacrificar. Mas na hora que ele foi sacrificar, esse Matatias, cheio do zelo do Senhor, foi lá e matou ele na presença de todo mundo e partiu para cima daquela delegação, matou todo mundo e começou a revolta aí dos Macabeus. Aí que culminou em Judas Macabeus, que conseguiu grandes vitórias e um período de relativa paz durante 100 anos. Então eles conseguiram destruir o grande império grego e conseguiram manter um ambiente de paz durante 100 anos. Então essa história estava muito fresca, principalmente na cabeça de todo o povo de Israel. Então eles estavam precisando de outro Judas Macabeus. Eles precisavam de um outro, que Macabeus significa martelo. Eles precisavam de uma pessoa que viesse e quebrasse o Império Romano. Não importa que o Império Romano era grande, o grego também era, e o Judas foi lá com um grupinho pequeno e resolveu a parada, então nós precisamos de um homem assim. Então eles ansiavam, a expectativa deles é que Deus ia mandar uma pessoa, um Messias, para resolver esse problema terreno, geográfico. Nós queremos tomar o nosso território de volta e queremos ser uma nação independente. Mas todas essas histórias e todas essas expectativas estavam na cabeça dos apóstolos. Na conversão, isso não se resolveu. Então eles tinham a esperança que Deus mandaria um Messias. Eles não tinham dúvida disso, que Deus ia mandar um Messias, mas para resolver os problemas aqui de baixo. Fazer Israel ser uma nova nação, como foi feito lá no passado. Lá com Moisés, tirou do Egito, como fez com Abraão, sai da tua terra, vai para outra terra, sai do Egito, vai para Canaã, sai daqui, vai para lá, saía de uma terra e para outra. Ele falou, agora vai vir um Messias que vai nos fixar na nossa terra e nós vamos ter domínio e nós não vamos ser mais escravos de ninguém. E essas histórias eram tão fortes que, se os irmãos lembrarem, lá no livro de Atos, capítulo 5, versículo 36 e 37, Gamaliel, que já os discípulos, já cheios do Espírito Santo, estavam pregando, fazendo seus sinais e tudo mais. Então, a liderança, né, da judaica estava incomodada com a atitude dos apóstolos, né, aquilo que eles vinham realizando. E eles não estavam, irmão, a liderança ali, os escribas, os fariseus, a liderança religiosa, eles não estavam preocupados porque os apóstolos estavam fazendo milagres. Isso é muito bom a gente destacar. O problema deles não era os milagres. O problema deles é em nome de quem eles estavam fazendo os milagres. O problema que incomodava eles era o nome. Eles podiam até fazer milagre, desde que não falassem em nome de Jesus. Podia, porque tinha um monte de curandeiro na época. Então eles seriam mais um. Mas a questão é que eles falavam em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram, é por causa disso que esse milagre está acontecendo. Então aquilo criava, então mudava todo o paradigma religioso deles, teológico. Eles tinham que abrir mão de tudo. E agora, esse Jesus que nós estamos fazendo milagre em nome dele é o Senhor e Cristo. Ele é o Messias. Ele ressuscitou e ponto. Então aqui, essa mensagem incomodava muito a eles. Então, quando isso começou a incomodar demais, ali no capítulo 5, versículo 36 e 37 de Atos, que eles estavam, vamos prender, vamos matar, vamos bater. Aí chegou um homem chamado Gamaliel, que era um sábio, aquele mesmo que
que foi um mentor de Paulo, instrutor de Paulo, falou assim: irmãos, vocês estão muito preocupados em perseguir, em punir esses seguidores do Nazareno, mas tome cuidado, porque apareceu aí um tempo atrás um tal de Teudas, irmão, estão lembrados? Que ele fala, apareceu um tal de Teudas, reuniu lá 400 homens com ele, e depois de um tempo não deu em nada, mataram o Teudas, aí o pessoal foi embora e acabou. Aí depois apareceu um outro revolucionário por nome de Judas. Esse nome Judas é muito comum na Bíblia, justamente por causa do Macabeus. Eles tinham tanta paixão por esse Judas Macabeu que muita gente chamava de hoje, ninguém põe nome de Judas em ninguém, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos ainda colocam, aqui ninguém coloca. Então, pelo menos não conheço nenhuma pessoa que chame Judas aqui no Brasil, né? Por causa, logicamente, do Iscariotes. Mas esse nome Judas era um nome muito comum. Todo mundo quer pôr o nome do filho de Judas, né? E aí apareceu um outro Judas, que não era o Macabeus, é um outro revolucionário, e começou também, agora a gente vai derrubar o Império Romano e tal, e não deu em nada. Acabou morrendo. Aí ele falou: olha, irmãos, esse Gamaliel, então para de perseguir. Se isso aí que eles estão fazendo é coisa de homem, vai se acabar. Mas se for coisa de Deus, cuidado para que vocês não estejam lutando contra Deus. Então avalia. Se for coisa de homem, aí com o tempo, o próprio tempo vai desfazer tudo isso aí. Vai dar conta de desfazer. Mas se for uma coisa de Deus, cuidado para que vocês não estejam lutando contra Deus. Então, irmãos, e por causa dessas e outras razões, as expectativas do coração dos apóstolos estavam misturadas, não estava pura. Então tinha uma esperança verdadeira, uma esperança real, mas também havia no coração deles a mistura, a coisa que eles estavam vendo ali dentro da tradição deles. Então eles iam lá num texto, por exemplo, de Isaías capítulo 9. Agora, imagine se você, sendo um judeu, e lê um texto desse. Se não fica complicado depois a gente entender a mensagem de Jesus se você vivesse naquela época. Olha o texto que eles tinham, a promessa, entre muitas, né? Vou ler uma, né? Entre muitas promessas. Isaías capítulo 9, no versículo 6 diz assim: afinal, um menino nos nasceu. Isso é uma promessa, é uma profecia com relação ao Messias, que é o Cristo. Que é Cristo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira, e haverá plena paz em todo o seu reino. E Jesus sempre falando de reino. O reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus é semelhante a ele. Então, é ele, né? É ele. E olha na genealogia, a descendência diretamente do rei Davi, é ele, não tem dúvida. Então ele vai vir para estabelecer um reino eterno aqui na terra. E haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão verdade e justiça, desde agora para sempre. E o zelo de Yahvé, o Senhor dos exércitos, fará com que tudo isso se realize. Então eles liam um texto desse, e outros mais, de Jeremias, que ele vinha para trazer um reino de justiça, amor e retidão. Salmos fala muito sobre um reino eterno do Messias. Então, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Então esses textos enchiam o coração deles de esperança. O livro de Isaías é um livro que trazia esperança, que veio no momento em que a esperança do povo lá no cativeiro babilônico já estava acabando, estava definhando. Então é um livro de esperança, né? Então, quando eles diziam assim, você falou, não, o Messias vem para resolver nossos problemas. Mas só que entre o menino que nasceu, o bebezinho que nasceu, e o rei, que vai multiplicar sobremaneira a paz e a justiça no seu reino, entre o menino e o rei, tem o quê, irmão, no meio? Entre o menino e o rei tem o quê? Entre o menino que nasceu e o rei todo-poderoso, soberano, conselheiro, Deus forte, tem o quê? Tem o servo. Tem, no meio aqui de todas essas profecias que nos trazem esperança, tem Isaías 53.
E o Isaías 53 era um texto muito mal interpretado, principalmente entre os judeus. Eles acham que aquele texto se refere, por exemplo, ao povo, não se refere a uma pessoa. Nós não vamos entrar muito nesse detalhe. Mas o Isaías 53 se refere a Cristo. Porque Felipe falou lá para o eunuco, a partir dessa escritura anunciou-lhe Jesus. Então o texto de Isaías 53 se refere a Cristo. E que tipo de Cristo? Que Cristo? Que ninguém dava crédito para a sua pregação, versículo 53, 1. A quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída da terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade. No 9, cheio de poder, maravilhoso. Aqui, não aparentava majestade alguma, formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores, experimentou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. E Cristo nunca escondeu isso de ninguém quando estava aqui na sua trajetória humana. Ele não criou uma falsa expectativa em ninguém. Ele falava do reino, sim, ele falava de uma mansão celestial, ele falava do céu, mas ele nunca criou uma expectativa mentirosa, falsa, vazia no coração dos discípulos. Não, eu vou sofrer, eu vou passar pela mão dos escribas, dos fariseus, os líderes vão me maltratar, eu vou ser cuspido, eu vou ser, como está escrito, eu vou ser traído, aquele que comia comigo levantou contra mim seu calcanhar. Tudo isso ele falou. Todas essas profecias a favor, que traziam esperança, e aquelas que traziam a realidade daquilo que ele ia passar, ele falou para os seus discípulos e apóstolos. Mas qual é o nosso problema? É o filtro, né, irmão? A gente só ouve aquilo que a gente quer. A gente só ouve aquilo que a gente quer, aquilo que é interessante. Nós temos a tendência de prestar atenção naquilo que nos agrada, mas não naquilo que nós realmente deveríamos ouvir e prestar atenção. Rapidinho para os irmãos entenderem. Tem um pastor que ele ia trazer uma mensagem, né? Aí ele abriu a Bíblia e viu que está todo mundo disperso. A igreja toda dispersa. Ele já com a Bíblia aberta, querendo iniciar, e a igreja toda dispersa. Aí ele começou a falar assim. Então, tinha um cavalo que estava carregando um monte de pedra. Aí o pessoal, nada a ver. Não, irmão, agora vamos ler a Bíblia. Quer dizer, uma coisa que não tinha nada a ver, mas interessou, chamou a atenção. Então ele começou a falar de uma coisa que chamou a atenção, as pessoas pararam na hora. Opa, que negócio é esse cavalo? Eu quero saber a história. Entendeu? Então nós temos isso, então nós temos a tendência de filtrar. E os discípulos estavam filtrando todo o tempo. Jesus falando, olha, eu vou padecer na mão dos pecadores, olha, eu vou ser perseguido, vocês também serão perseguidos. Não, isso jamais vai acontecer para ti. Deus nos livre disso acontecer para ti. Deus vai ter misericórdia de ti. Né? Como foram as palavras de Pedro. Então, irmãos, eles tinham essa visão equivocada por causa de todo esse contexto histórico que eles tinham, porque todo esse contexto do passado que eles tinham, que nós falamos aqui resumidamente, os levava a ter um pensamento a respeito de um reino terreno. Então, o coração dos apóstolos, mesmo andando com Jesus, estava aqui, nas coisas dessa terra. A vitória deles, a conquista que eles estavam tanto anelando, era coisa aqui da terra, que ia depois passar. Não, nós simplesmente queremos a libertação do Império, do Império Romano ou de qualquer outro, e queremos ser livres. É isso que nós queremos. Para isso nós precisamos de um libertador. Então, por isso, quando Jesus falou, olha, eu vou ser perseguido, vou cair na mão dos escribas, dos fariseus, o que Pedro falou? Não, isso jamais te acontecerá, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Que Deus livre que isso aconteça para contigo. Ele falou, Pedro, arreda-te, Satanás. Não Pedro, né? Arreda-te, Satanás. Porque você cogita só das coisas que são da terra. Você não está cogitando das coisas do céu. Você só consegue enxergar aquilo que você consegue ver. Mas eu estou falando de coisas que você não consegue ver. É necessário que eu passe por isso. Por acaso eu não vou tomar o cálice que o meu pai me deu? Mas eles não conseguiam entender isso. E por não entender essas verdades, ou não entender a verdade no seu todo,
Uma parte da verdade eles entendiam, que ia ter um libertador, ia ter um Messias, mas não entendiam no todo, e isso criava uma expectativa falsa no coração, que lá na frente trouxe resultados negativos, a ponto de ele falar, não, vou voltar a pescar. Acho que eu perdi 3 anos da minha vida andando com esse homem, apesar de tudo que ele fez, muito bom, gente boa, olha, nunca vi ninguém igual, mas acabou, né? Mas por quê? Porque a expectativa precisava ser corrigida. E eles tinham, isso estava tão arraigado no coração deles, mas essa questão do reino terreno, que eu não sei se os irmãos lembram, lá em Atos dos Apóstolos, Jesus subindo ao céu, irmãos, ressuscitado, já tinha passado 40 dias com eles, comendo com eles, ensinando para eles, fazendo tudo para eles. Aí Jesus, sendo assunto ao céu, subindo aos céus, olha o que eles perguntam para Jesus. 1:6 e Atos dos Apóstolos. Então os que haviam se reunido lhe consultaram. Senhor, será esse o tempo que restaurarás o reino de Israel? Eu estava pensando que Jesus ainda ia lá para o céu, voltava com os anjos, e vamos restaurar, acabar com o Império Romano, e agora, a partir de agora, nós seremos a nação eleita. Eu estava com isso no coração. O coração ainda não estava totalmente limpo. Então você vê o cuidado que nós temos que ter, irmãos, com a nossa expectativa, quando essas expectativas, ter expectativa não é errado, mas quando as expectativas não estão alinhadas à palavra de Deus. O perigo que nós corremos, de até desistir no meio da caminhada, como fez Pedro, vou pescar. Acabou para mim. Aí o que Jesus respondeu? E ele lhes afirmou, não compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Vocês estão preocupados com uma coisa que não é da conta de vocês, em outras palavras. Vocês tinham que estar preocupados com outra coisa. E com o que vocês tinham que estar preocupados? Contudo, vocês vão receber poder. Você vê, Jesus mudou totalmente o assunto. Ele nem deu continuidade àquilo. Vocês estão preocupados quando eu vou vir restaurar, tirar vocês debaixo do Império Romano, trazer libertação, que vocês não vão mais precisar pagar. Vocês estão preocupados com isso? Né? Mas esquece. Eu não estou aqui por causa disso. Eu estou aqui por uma outra razão. E o que vocês precisam agora é do meu poder. É do meu poder na vida de vocês, para que vocês possam dar continuidade à obra que eu iniciei. E eles, irmãos, e por causa dessa expectativa errada que existia no coração dos apóstolos, eles estavam dispostos a morrer por causa de Jesus. Quando Pedro fala lá, Senhor, eu estou pronto não só a ser preso, mas a morrer por ti, ele não estava falando da boca para fora. Que há muitas pessoas que acham assim, mas que é isso, Pedro depois traiu Jesus. Não, ele traiu Jesus porque a expectativa dele, ele viu que estava frustrada. Mas os irmãos veem que Pedro não foi covarde. Tanto é que ele acompanhou o Senhor lá em todo o seu julgamento. Lembra? Ele negou, mas ele estava ali presente, ele estava olhando. Talvez ele tivesse ainda uma fagulha de esperança no coração. Não, acho que agora vai chegar uma hora que ele vai, eu sou o Cristo, o Messias, e vai resolver tudo. Então ele tinha essa expectativa no coração. Tanto é que ele foi seguindo Jesus ali, todo o percurso ali do julgamento. Eu vi você com ele. Não viu nada, blasfemou, tudo mais. Né? Mas ele estava ali perto. Na hora que estava ali Jesus saindo do Getsêmani, quando Judas leva todo aquele pessoal para prender Jesus, o que Pedro fez? Desembaiou sua espada e foi lá e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Eles estavam num grupo pequeno, 12, em relação àquela multidão que estava. Mas para ele fazer isso, ele tinha que ter coragem. Mas por que ele fez? Porque ele falou, agora é a hora. O Matatias fez isso lá. Lembra do Matatias? Na hora que o cara falou, sacrifica aí no altar para o Deus do Antíoco Epifânio, para um Deus pagão. Ele falou, não vou sacrificar. E foi um outro lá, se intrometer, desembaiou a espada, falou, e matou o cara. Aí começou a revolta e os macabeus foram vencedores. Falei, é agora. Eu cortar a orelha desse cara aqui, aí eles vão partir para cima da gente, aí Jesus vai ter que tomar atitude. Tanto é que ele falou, eu posso até mandar uns anjinhos aí para ajudar nós, né? Uns 70 mil anjos aí para ajudar a gente nessa briguinha aí. Então, estamos bem servidos. Aí já deve ter lembrado até da passagem lá de Eliseu e do moço. Olha, tem um monte de gente aqui, mas o Senhor abre os olhos dele. Então, talvez veja todas essas passagens na cabeça de Pedro. Não, é agora. Eu corto o orelho desse cara, parto para cima deles, os outros apóstolos vão avançar, porque nós estamos prontos para morrer mesmo, por causa desse reino, aí tudo se resolve. Só que ele falou, para tudo, guarda a sua espadinha aí, tá? Porque quem com espada
fere com espada será ferido, foi lá, pegou a orelha do rapaz, curou o rapaz. Aí frustrou todo mundo, né, irmão? O cara está achando que agora é a hora, no momento... Aí ele toma uma atitude dessa, eles não entenderam nada. Por que não entenderam? Porque não estavam prestando atenção nos ensinos de Jesus. Não estavam alinhados com aquilo que Jesus estava falando. Estavam ouvindo uma parte da história, mas não estavam ouvindo a história no seu todo. Então, aquilo que interessava para eles. Eles estavam, mas não estavam ouvindo no todo. Então, na hora que, por não ter o todo na mão, aí criou-se uma expectativa errada e acabaram se frustrando. E nós, hein, irmãos? Falando de Pedro, falando dos apóstolos, e nós, né? E as nossas expectativas, né? Como é que estão? Será que as nossas expectativas estão em consonância com a palavra de Deus? Será que as nossas expectativas elas estão em harmonia com a palavra de Deus? Ou será que a gente também tem algumas coisas que a gente imagina na nossa cabeça e começamos a agir dentro daquele pensamento, daquela linha que nós temos, e muitas vezes a palavra de Deus não está falando exatamente aquilo que nós estamos concluindo? Isso é muito perigoso, irmãos. Por isso que a Bíblia fala, examine-se cada um a si mesmo. O examinar, essa introspecção, esse exame no coração é muito importante, mas não é um exame pelo exame, é o exame baseado no Senhor. Eu estou tendo esse pensamento em relação a essa situação. O que a sua palavra diz a respeito disso? Espírito, me guia, eu quero entender sobre isso. É assim mesmo? Eu estou entendendo certo mesmo? Eu estou tendo o pensamento correto em relação a essa situação, aquela situação? Porque senão, irmão, a gente pode cair no mesmo problema de Pedro e dos demais. Deus deu um encargo para eles, uma responsabilidade para eles, para serem pescadores de almas, pescadores de homens, e depois do tempo, porque a expectativa se frustrou, eles voltaram a pescar. E quantos estão abandonando a caminhada com Deus por causa disso? Porque se frustraram. Mas não que se frustraram porque Deus o frustrou, se frustraram porque entenderam errado. Porque não prestaram atenção naquilo que Deus estava falando. Prestou numa parte, não prestou atenção no todo. Então, essa manhã, irmão, a ideia é essa. É a gente fazer uma avaliação do nosso coração. Examinar uns aos outros e ver se vocês estão na fé. É isso que Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, 16, se eu não estou enganado. Segunda aos Coríntios, 16, 13. Mas está na Bíblia, pode ficar tranquilo, depois a gente confere. Para a gente examinar assim mesmo, para ver se nós estamos na fé. Mas o que fé? Se nós estamos crendo em Cristo? Não. É se no nosso caminhar, se no nosso dia a dia, não estão tendo coisas que estão contaminando ou corrompendo a nossa fé. Se não tem raposinhas no nosso coração que está nos corrompendo e talvez nos tirando do foco. Isso a gente tem que fazer sempre, irmãos. Sempre. Vida cristã é progressiva. É progressiva. Quer ver uns exemplos? Casamento, ó. Casamento. Eu comecei logo pelo casamento. Um negocinho bom. Meu casamento. Eu me converti, irmãos. Aceitei Jesus como meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. E agora minha vida mudou. E meu casamento também mudou. Agora o meu casamento vai ser uma bênção, a minha mulher vai ser um amorzinho de pessoa, o meu marido vai ser uma bênção. Nossa, que maravilha. Agora que eu me converti, o irmão lá na igreja falou que agora todos os seus problemas acabaram. Lembra lá do Tabajara? Todos os seus problemas acabaram. Você aceitou Jesus, então agora todas as coisas na sua vida estão resolvidas. E eu estou brincando, mas muitos de nós fomos doutrinados nessa linha, que quando você aceita Cristo no seu coração como seu Salvador, alguns falam quando você começa a frequentar a igreja, né? Mas quando você não começa a seguir uma igreja, mas seguir um Senhor, né, que é Cristo, mas quando você recebe a Cristo no seu coração como seu Salvador, então muitos que falam, olha, agora, a partir de agora, todos os seus problemas acabaram. Seu casamento vai ser bom. Vai ter um casamento agora modelo. Vai ser até líder dos casais. De tão modelo que você vai ser. Então a pessoa criou, é verdade. Amém, glória a Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Lógico, também quero para a minha vida. Todo mundo quer, né? Mas só que na prática às vezes não é assim. Mas peraí, mas Deus não falou que vai nos abençoar com toda a sorte de bênçãos? Então falou. Mas olha o que Paulo fala aqui. Não é um texto muito agradável, né? Mas a gente precisa ler, né, irmão? Está na Bíblia, é inspirado. Olha o que Paulo fala em relação ao casamento. Não sei se os irmãos já leram esse texto. Esse eu faço questão de colocar na tela, viu, pastor? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15 e 16. Paulo está resolvendo os problemas lá de casamento, quer casar, quer separar, não quer separar. Mas olha o que Paulo fala em relação ao casal.
No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão, nem a irmã estão sujeitos à servidão. O cara não quer mais conviver com você porque você se converteu, porque ele acha que essa sua fé não está agradando, ele está aí aquela coisa, não, decidi, não quero mais viver com você, vou me separar. Mas, espera aí, eu não me converti, aí eu tinha que ser o contrário, né? O cara tinha que ficar bonzinho, o Espírito Santo tinha que começar a fazer uma obra no coração, mas parece que o cara ficou pior, né? O marido ou a mulher aqui parece que ficou pior após a conversão. Então, no entanto, vou ler novamente, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para viver em paz. Tudo bem, agora esse é o 16. Porquanto, como podeis saber, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou como sabes, ó homem, se salvará a sua mulher? Não tem uma promessa na Bíblia que a sua mulher vai se converter porque você se converteu. Não tem. Desculpa, irmão, falo com dor no coração isso aí, que eu gostaria que tivesse. Mas não tem. O que tem na Bíblia? Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, persevere, faça o melhor, dê testemunho, ganhe o seu marido sem palavras. Tudo isso está na Bíblia. E tudo isso tem que ser feito. Ame sua esposa como Cristo amou a igreja, está tudo na Bíblia. Mas a decisão pessoal, infelizmente, não está. Vai ter pessoa que vai fazer tudo isso aí que eu falei. E com louvor ainda. A mais ainda. Para ganhar 10 com estrelinha. E o cara vai continuar duro, vai morrer duro de coração. O marido vai fazer tudo isso que eu falei aqui. E a mulher vai morrer dura de coração. Porque não existe uma promessa específica que o seu testemunho, a sua oração, isso ou aquilo vá conversar. Lógico, a probabilidade é muito grande. Se você tiver testemunho, oração, pelo amor de Deus, não vamos separar e orar, né? E nem pedir a salvação da sua família. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que não existe uma promessa específica. Não, se eu fizer assim, eu tenho essa receita, se eu seguir essa receita certinho, com certeza Deus vai me salvar meu marido, vai salvar minha família, e por aí vai. Não tem. E por não ter, o que acontece na caminhada? Aí a pessoa às vezes começa a ficar pior, começa a complicar, e como fica o nosso coração? Não dá não. Vou voltar a pescar. Estou me matando aqui, e o marido nada, quanto mais eu oro, mais pior ele fica. Vou desistir, vou voltar a pescar, não vou ficar nesse negócio de crente. Agora que ele me xingar de um palavrãozinho assim, eu vou xingar ele de um palavrãozão maior que ele nem conhece. Ele vai ter que procurar no dicionário, para ele aprender como é que... Aí começa, porque a expectativa está errada. Então, o que nós temos que fazer? Senhor, não existe essa promessa, mas eu vou continuar amando a minha esposa, meu marido, vou continuar orando por ele, o que eu puder de fazer de bom eu vou fazer, sem problema. Se for pela sua misericórdia, se aprouver ao Senhor, Senhor, louvado seja o seu nome, mas se não aprouver, Senhor, eu quero continuar firme com o Senhor, porque o Senhor não me prometeu isso. Como o Senhor não prometeu para os discípulos que eles iam ter uma vida boa e sossegada. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos. Jesus não enganou ninguém. Só que às vezes a gente filtra, né? E não ouve. Uma outra expectativa, na criação dos filhos. Ei, maravilha, hein? Meus filhos vão ser uma benção. Meu filho, um vai ser pastor, outro vai ser missionário, outro não sei o quê, vai ser o líder do louvor. Não, eu vou educar meus filhos no temor do Senhor. Toda noite eu vou orar com meus filhos antes de dormir, vou ensinar a Bíblia para eles, e maravilha. Está errado isso? Não. Está errado você ter esse anelo? Não, não está errado. Mas é promessa de Deus que isso, se você fizer assim, vai acontecer? Não. Infelizmente, não. Você pode fazer tudo isso aí que eu falei, mas... E o seu filho ser um duro de coração, seu filho e sua filha, ser um rebelde. E chegar a uma certa idade da vida e fazer exatamente o contrário de tudo que você ensinou para ele. E você ficar olhando assim, mas o que aconteceu? Aonde foi que eu errei? Aonde você errou? A decisão é pessoal. E não existe uma promessa na Bíblia sobre isso. Eu duvido que você criou seu filho, eu e você criamos nossos filhos melhor que Samuel, pastor Osvalnir. Nós não criamos nossos filhos melhor do que Samuel. E Samuel perdeu os 2 filhos. O fato do povo se revoltar pedindo um rei foi por causa do testemunho dos filhos de Samuel, que estavam sendo maus juízes, estavam aceitando suborno e um monte de coisa. E Samuel acabou sendo rejeitado pelo povo por causa dos filhos, vai lá no texto. Não foi só porque os povos queriam um rei, é que eles sabiam, Samuel vai morrer, vai ficar esses caras aí, esses 2 cabeças de bagre, e vão acabar com a gente. Então vamos resolver isso já, manda um rei. Todo mundo tem rei, por que a gente não pode ter? Tem até uma profecia lá, uma lei lá no que
no Pentateuco, que a gente pode ter um rei, o rei tem que reinar com justiça, tem que ter o livro da lei do lado dele. Então, ter rei é bíblico. Só que não era a hora, né? É bíblico, mas não era aquele momento. Mas nós não criamos nossos filhos melhor do que Samuel. Nós não criamos nossos filhos melhor do que Jacó. Olha os problemas que teve Jacó com os filhos. Nós não criamos nossos filhos melhor do que Davi. Olha os problemas que Davi teve com seus filhos. E nós criamos nossos filhos melhor do que Saul. E olha o filho que ele teve. Jonatas. Tem um filho melhor na Bíblia do que Jonatas? Quem não queria ter um filho como Jonatas? Mas o pai. Então, irmão, tomar cuidado com essas expectativas. Não, se eu fizer assim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí você vê que não dá certo, o que acontece? Vou pescar. Não dá não, Alice. Voltar a pescar, porque esse negócio aí de seguir a Cristo não é bem do jeito que eu estava pensando, não. O negócio embolou aqui no meio. Passou um tempinho, o negócio embolou. Começou bem e tal, mas acabou embolando. E aí vai, irmão, questão da família, né, que nós já falamos, não precisam nem voltar. A pessoa cria expectativas com estudo, com profissão. Não, se eu tiver essa profissão, vai ser uma bem. De repente a pessoa entra naquela profissão, não é aquilo. Ah, mas Deus falou, um profeta falou para mim que se eu fizesse esse curso ia dar certo. Tudo coisa baseado no nosso querer. Entendeu? Naquilo que que agrada a nossa alma e os nossos olhos. Mas não nada que esteja alinhado com a palavra de Deus. E quantas expectativas a gente coloca em amizade, hein, irmãos? Você já foi aquele cara, amigo do peito mesmo? Aquele cara que você dá o seu cartão de crédito com a senha para ele, você sabe, esse aqui é mais que irmão. Esse eu posso confiar. E lá na estrada, Josué, o cara te dá um tombo. Ô Senhor, o que aconteceu? Não é ô Senhor o que aconteceu. Está sujeito. Está sujeito a acontecer. E nós temos que estar sabendo disso aí. Não podemos criar falsas expectativas. Temos que amar, temos que ter amigos, conservar nossas amizades, sermos honestos na nossa. Não estou dizendo que você não tem que se desconfiar de todo mundo, mas a gente não pode apostar todas as fichas numa coisa que a Bíblia fala, olha, cuidado. Cuidado. Você acha que Judas não era amigo de Jesus? Judas era amigo de Jesus, irmão. Judas amava Jesus. O problema de Judas era o problema dos demais. Eles achavam que uma hora Jesus ia arrebentar a boca do balão lá e resolver tudo. E não foi do jeito que ele queria. Tanto é que quando ele percebeu que não ia ser do jeito dele que ele fez, voltou no templo, jogou o dinheiro, e ele falou, aí resolve esse problema. Agora, isso não é problema meu, não. Você vendeu ele, está vendido. Porque a expectativa de Judas estava errada também. E olha onde chegou. Olha onde ele chegou por causa de uma expectativa errada. Porque na cabeça dele, Jesus ia ser o novo Macabeu, ia ser o novo Matatias, ia ser o novo Moisés. Logicamente que o Senhor é muito maior que o templo, muito maior que Jonas, muito maior que tudo, né? Porém, dentro daquele contexto que ele estava vivendo, ele estava cumprindo a função de servo. Ele não estava ali para cumprir ainda a função de Senhor, porque entre o menino e o trono tem um servo, então ele precisava cumprir aquela parte. E eles não estavam entendendo isso aí. E tanto Judas era amigo de Jesus, que quando ele foi lá com a multidão para pegar Jesus, aí ele falou, aquele que eu beijar é esse que vocês têm que pegar. Porque estava escuro, né? E todo mundo meio parecido. Aí Judas chegou lá, Rabi, e beijou Jesus. Ele falou, aí acho que em Mateus, Jesus falou assim, por que você viesses, amigo? Duro, hein? Chegou para Judas, sabendo que ele ia trair. Que Jesus sabia, o texto fala que ele sabia de todas as coisas. Aí Judas foi lá, beijou Jesus. Aí Jesus falou, mas por que você viesses, amigo? Então, irmãos, cuidado com as expectativas. Em relação à família, em relação a filho, em relação a amigo, em relação ao trabalho, em relação a tudo. Quer ver uma pessoa que tinha uma expectativa correta? Agora eu vou até o fim, irmão. Falta pouco, viu? Uma pessoa que tinha uma expectativa correta, o apóstolo Paulo. Vamos ver? Vamos abrir lá em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, quando Paulo estava orientando os presbíteros ali na igreja de Éfeso, que ele chamou os presbíteros lá para Mileto, lá para aconselhá-los, né? Aí ele estava aconselhando os presbíteros, e olha como Paulo fala das suas expectativas, versículo 23 e 24.
Ele deu algumas orientações. Aí no 23 ele fala assim, vamos ler o 22. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Ele não sabia o que ia acontecer. Não sabia. Sei, no entanto, mas ele sabia de uma coisa. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. E essa era a expectativa dele. Ele saía para a viagem missionária, vou chegar lá, as portas vão se abrir, as pessoas vão se render a Cristo, vou fazer um culto, 80, 100 pessoas. Não, ele sabia que ia ter perseguição, ia ter cadeia. Ele já estava prevenido, ele não tinha uma falsa expectativa no coração. Por quê? Porque a palavra já tinha orientado, vocês vão ser perseguidos na sinagoga, vocês vão ser maltratados, vocês vão morrer pelo meu nome. Então ele não tinha expectativa falsa na cabeça. Ele sabia, eu vou fazer, Deus vai me dar graça, Deus vai me abençoar, às vezes ele vai me livrar, às vezes ele não vai livrar, mas a minha expectativa é essa. Eu estou indo para fazer a obra do Senhor, mas está sujeito a acontecer tudo isso. Eu apanhar, ser espancado, levar 40 chibatadas menos uma, e aconteceu 5 vezes com ele, só isso aí. Então, irmão, Paulo não tinha essa expectativa vazia, né? E os discípulos? Será que depois Jesus subiu ao céu? Será que as expectativas dele foi corrigida, irmãos? Foi corrigida. E foi corrigida aonde? Corrigida em Atos 2, irmãos. Em Atos 2. Ao completar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Aqui foi corrigido o coração dos discípulos. Eles tiveram o enchimento do Espírito Santo nos seus corações, e a partir dali eles se alinharam com a palavra, irmãos. Irmão, não existe vida cheia do Espírito Santo que te afaste da Bíblia. Agora eu sou cheio do Espírito Santo, não preciso da Bíblia. Não, irmão. Se você realmente está cheio do Espírito Santo, um dos sinais que você está cheio do Espírito Santo é quando você ama a palavra. E você é guiado por essa palavra. E a partir daí você vê a mensagem de Pedro. O que vocês estão vendo agora aqui, quando ele pregou para as 3.000 pessoas, o que vocês estão vendo agora é o que o profeta Joel falou. É aquilo que o profeta Joel falou, que nos últimos dias eu derramaria meu Espírito sobre toda a carne. Aquele Cristo que vocês ressuscitaram, olha, Davi era profeta, mas Davi morreu e ficou lá, está sepultado até hoje. Mas foi feita uma promessa para Davi. Foi feita uma promessa, que o justo não iria ver a corrupção. E o nosso Senhor não viu a corrupção. Jesus, o Nazareno, a quem vocês mataram, não viu corrupção. O corpo dele não entrou em decomposição, porque o Senhor o ressuscitou. Então aquilo que Davi falou está se cumprindo hoje. E por que Pedro conseguiu entender tão claramente? O véu se abriu para Pedro, né? Ou ele teve esse apocalipse, essa revelação para ele, porque ele estava cheio do Espírito Santo, irmãos. Então quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e nós devemos estar cheios do Espírito Santo todo dia, então isso vai aliando o nosso coração, isso vai limpando o nosso coração, vai tirando aquelas arestas, aquilo que você achava muito certo ontem, hoje você já não acha tão, amanhã você fala, não, isso aí estava totalmente errado, o Senhor me perdoa, eu fiz isso tanto tempo, mas estava tudo errado. E Jesus, o Senhor perdoa, mas eu estava na ignorância, mas tem misericórdia de mim, mas sabendo, eu tenho que prosseguir para que o Senhor corrija os nossos corações. Então, irmãos, em resumo, se nós não vivermos no Espírito e dirigidos pela palavra de Deus, nós temos uma probabilidade muito grande, irmão, de sermos vencidos por expectativas vazias e falsas no nosso coração. E para que isso seja evitado, nos acheguemos confiadamente ao trono de graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça e sabedoria e direção e tudo que você precisa para aquele que tem como te oferecer, que é o nosso Senhor. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que a palavra tenha falado aos vossos corações. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Sim, Pai, nós te damos graças por mais esse momento de meditação na sua palavra.
E que essa palavra, ó Pai, possa ter sido alimento para os nossos amados irmãos, tanto os que estão aqui presentes, como aqueles que estão nos assistindo em casa. Que ela não caia por terra, que ela não caia vazia. E se existe alguma necessidade de correção naquilo que foi falado, porque o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor sabe que nós estamos no processo, estamos prosseguindo. Que o Senhor corrija, Pai. Que com certeza, Deus, não foi sem qualquer intenção maligna no coração, mas simplesmente, talvez por falta de maturidade. Que o Senhor complete a sua palavra nos nossos corações. Pois é em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos.